Você já sentiu que suas orações batem no teto e voltam? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma conexão direta com o céu, enquanto você luta para sentir a presença de Deus? E se eu te dissesse que a oração não é uma linha direta, mas uma escada? Uma jornada com diferentes níveis, cada um com mais autoridade, mais poder e mais intimidade do que o anterior. A verdade é que a maioria dos cristãos vive e morre no primeiro degrau dessa escada, sem nunca saber o que existe nos níveis superiores. Eles tratam a Deus como um serviço de atendimento ao cliente, ligando apenas quando precisam de algo. E se perguntam por que suas vidas espirituais parecem vazias, por que os ataques não cessam e por que as promessas parecem nunca se cumprir. Mas hoje, isso vai mudar. Hoje, vamos descortinar o mapa do mundo espiritual. Vou te revelar os 5 níveis da oração, uma jornada progressiva que leva você do pátio da sobrevivência espiritual ao santo dos santos da intimidade e do poder de Deus. O que você vai aprender aqui não é apenas teoria, é um manual de guerra, uma chave que abre portas que o inimigo tem mantido trancadas na sua vida por tempo demais. Fique comigo até o final, porque cada nível que revelarmos será um degrau que você subirá em autoridade. O 5º nível é o mais poderoso e o menos ensinado, e é ele que separa os soldados dos generais no exército de Cristo. Antes de mergulharmos nesse conhecimento profundo, faça 2 coisas para selar seu compromisso com este aprendizado. Primeiro, deixe o seu like neste vídeo para que essa mensagem de fortalecimento alcance mais pessoas que estão sob ataque. E segundo, comente aqui embaixo de qual cidade ou país você está nos assistindo. Quero saber até onde a nossa legião de guerreiros está espalhada. Escreva aí para que possamos nos conectar como um só corpo, um só exército pronto para a batalha. Pronto? Vamos começar. Parte 1. O templo espiritual e a jornada da oração. Para entender os níveis de oração, primeiro precisamos entender o modelo que Deus nos deixou no Antigo Testamento, o templo. O templo não era apenas um prédio, era um mapa da presença de Deus, um manual de acesso ao sagrado. Ele tinha 3 áreas principais: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio, ou pátio externo, era onde qualquer um podia entrar. Era o lugar do barulho, dos sacrifícios iniciais, o lugar do povo. Era o ponto de partida. Depois vinha o lugar santo. Aqui apenas os sacerdotes podiam entrar. Era um lugar de maior consagração, onde ficavam o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. O serviço aqui era mais específico, mais íntimo. E por fim, havia o Santo dos Santos. O lugar mais restrito, separado por um véu espesso. Ali estava a Arca da Aliança, a própria manifestação da presença de Deus na terra. Apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e com muito temor e preparação. Agora, entenda isso. A sua vida de oração funciona exatamente da mesma maneira. Existem níveis de acesso, camadas de profundidade. A tragédia da igreja moderna é que a maioria das pessoas passa a vida inteira orando apenas no átrio. Elas nunca avançam, nunca se aprofundam. E é por isso que vivem uma vida espiritual rasa, vulnerável a ataques e sem experimentar o verdadeiro poder de Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso não significou que o Santo dos Santos deixou de existir. Significou que o acesso foi liberado para todos que ousam entrar. O convite foi feito, mas a jornada ainda precisa ser percorrida. Vamos começar pelo nível mais básico, o ponto de partida de todos nós, o átrio da vida de oração. Parte 2. O primeiro nível, a oração de petição, o átrio. O primeiro nível é a oração de petição. É a forma mais comum e básica de oração. É o Pai, eu preciso. Deus, me dá. Senhor, me cura. Senhor, me protege. É a oração focada em nossas necessidades pessoais. Provisão, proteção, cura, um emprego, a resolução de um problema. Existe algo de errado com esse tipo de oração? Absolutamente não. A própria Bíblia nos incentiva a levar nossos pedidos a Deus. Em Filipenses 4:6 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Pedir é um ato de dependência.
É reconhecer que Ele é a nossa fonte. O problema não é começar aqui. O problema é morar aqui. Quando a vida de oração de uma pessoa se resume a apenas pedir, ela transforma o Deus Todo-Poderoso em uma espécie de gênio da lâmpada celestial, ou uma máquina de bênçãos. A relação se torna transacional. Eu oro, você me dá. O centro da oração não é Deus. O centro sou eu, minhas vontades, meus problemas, meus desejos. É uma oração egocêntrica. É o nível do átrio. Você está dentro do terreno sagrado, mas ainda está do lado de fora, no meio da multidão, focado apenas no seu próprio sacrifício, na sua própria necessidade. Nesse nível, você é um alvo fácil para o inimigo. Por quê? Porque sua visão espiritual é curta. Você só enxerga o seu próprio umbigo. O diabo sabe que uma pessoa focada apenas em si mesma não representa uma ameaça para o reino dele. Muitos nunca saem desse estágio porque é confortável. Não exige sacrifício, não exige maturidade, não exige que você se importe com mais ninguém além de você mesmo. Mas o chamado de Cristo não é para o conforto, é para o crescimento, é para avançar para o lugar santo. E isso nos leva ao segundo nível. Parte 3. O segundo nível, a intercessão, o lugar santo. Se a petição é a oração do eu, a intercessão é a oração do nós e do eles. É aqui que a maturidade espiritual começa a florescer. Interceder é se colocar no lugar de outra pessoa e pleitear a causa dela diante de Deus. É o que a palavra descreve em Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus procura intercessores. Ele procura pessoas que vão ficar na brecha. A brecha é o espaço de vulnerabilidade onde o inimigo ataca. É a doença na vida de um familiar, o vício que aprisiona um amigo, a crise no casamento de alguém, a corrupção em uma nação. Ficar na brecha é se posicionar entre o perigo e a pessoa e clamar pela intervenção de Deus. Este é o sacerdócio real. É entrar no lugar santo. Requer desprendimento, amor e empatia. Você para de olhar apenas para o seu problema e começa a sentir o peso dos problemas dos outros. Você chora as lágrimas de quem está sofrendo. Você luta as batalhas de quem já não tem forças para lutar. E aqui acontece algo poderoso. Muitas vezes, quando você começa a interceder fervorosamente pela cura de alguém, Deus cura a mesma enfermidade em você. Quando você clama pela libertação financeira de um irmão, Deus destrava as suas próprias finanças. Por quê? Porque ao interceder, você alinha seu coração com o coração de Deus. O coração de Deus é redentor, é sacrificial, é focado no outro. Ao sair do egoísmo da petição, você entra no fluxo do amor divino, e esse fluxo te limpa, te cura e te abençoa de uma forma que a oração egocêntrica jamais poderia. A intercessão é mais poderosa que a petição porque ela move você de uma posição de necessidade para uma posição de autoridade. Você não é mais apenas uma vítima pedindo socorro. Você é um sacerdote ministrando diante de Deus em favor de outros. E isso te prepara para o próximo nível, porque no mundo espiritual, nem toda resistência é resolvida com amor e empatia. Algumas portas só se abrem com guerra. Parte 4. O terceiro nível, a guerra espiritual, o combate no lugar santo. Aqui o jogo muda. Entramos em uma dimensão da oração que muitos temem, ignoram ou ridicularizam, mas que é absolutamente real e essencial. A oração de guerra espiritual. Efésios 6:12 é brutalmente claro, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sua luta não é contra seu chefe, seu cônjuge ou o político corrupto. Eles podem ser instrumentos, mas não são a origem do problema. Por trás da doença persistente, da miséria que se repete por gerações, da depressão que sufoca, da bruxaria enviada contra sua casa, existem forças espirituais malignas trabalhando ativamente. A oração de guerra espiritual é quando você para de pedir a Deus para fazer algo e começa a usar a autoridade que Ele já te deu para mandar no mundo espiritual. É a oração que entende o poder do nome de Jesus.
É a oração que usa as armas de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a oração que liga e desliga. Mateus 18:18. Ligar é proibir a ação demoníaca. Desligar é liberar o poder do céu. Você não pede para o demônio parar de atacar sua família. Você, em nome de Jesus, ordena que ele pare. Você não implora para que a maldição seja quebrada. Você, pelo sangue do Cordeiro, declara que ela está quebrada. Veja o exemplo de Daniel no capítulo 10. Ele orou e jejuou por 21 dias. A resposta não veio. Daniel poderia ter pensado: Deus não me ouviu. Mas no 21º dia, um anjo aparece e diz: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Perceba a revelação aqui. A oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia. A resposta foi liberada no céu instantaneamente, mas houve uma batalha nos ares. Um demônio de alta patente, um príncipe da Pérsia, bloqueou o anjo. Foi a perseverança de Daniel em oração que sustentou a guerra no céu, até que o arcanjo Miguel chegasse para liberar o caminho. Quantas respostas suas estão bloqueadas nos ares, porque você parou de orar no terceiro dia? Quantos milagres estão retidos por uma entidade demoníaca que foi designada para frustrar seu destino e você desistiu, pensando que Deus disse não? A oração de guerra requer maturidade, coragem e revestimento espiritual. Você não entra em uma guerra de pijama. Você veste a armadura de Deus. É um nível que exige conhecimento da sua identidade em Cristo. Você não é um mendigo. Você é um filho, um herdeiro, um soldado com autoridade delegada pelo Rei dos Reis. E quando você entende isso, você não apenas reage aos ataques, você começa a moldar o futuro. Parte 5. O quarto nível. A oração profética, decretando o futuro. Este é um dos níveis mais elevados e de maior responsabilidade. Se na guerra espiritual você reage e combate as forças das trevas, na oração profética você age. Você não está apenas limpando o terreno, você está construindo sobre ele. A oração profética não se baseia em informação, mas em revelação. É quando você se alinha tanto com a mente e o coração de Deus que ele começa a te revelar seus planos e propósitos futuros. E ele te convida a ser o porta-voz que trará esse futuro para o presente. É o que Deus disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 12. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Isso é extraordinário. Deus está esperando que a sua palavra seja declarada na terra para que ele possa executá-la. A oração profética é quando você para de dizer a Deus o tamanho dos seus problemas e começa a dizer aos seus problemas o tamanho do seu Deus. É decretar sobre sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É declarar sobre suas finanças, mesmo no meio da crise: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É olhar para um diagnóstico médico terrível e profetizar: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Não se trata de pensamento positivo. Isso é para o mundo. Nós operamos por fé na palavra revelada de Deus. A oração profética é um ato de cocriação com o Criador. Você recebe a planta do céu e com sua boca você libera a ordem para que os anjos comecem a construção na terra. Este nível carrega uma responsabilidade imensa. O que você declara move os céus, mobiliza exércitos angelicais e altera circunstâncias. É por isso que requer intimidade profunda. Você precisa ter certeza de que o que você está falando é o que Deus está falando. É um nível onde suas palavras têm peso de eternidade. Quando você opera neste nível, você pode mudar o destino da sua família. Você pode quebrar ciclos de miséria. Você pode alterar a história de uma cidade, de uma nação. Você se torna um agente de estabelecimento do reino de Deus na terra. Mas existe um lugar ainda mais alto. Um lugar de onde todo o poder e toda a revelação fluem. O lugar onde você não vai para fazer nada, mas simplesmente para ser. Parte 6. O quinto nível. A oração contemplativa e de intimidade. O Santo dos Santos. Chegamos ao ápice. O Santo dos Santos da vida de oração. Este é o nível mais difícil, não por ser complexo, mas por ser simples demais para a nossa mente agitada.
É a oração contemplativa, a oração da presença, da comunhão. Neste nível você não vem para pedir, você não vem para interceder, você não vem para guerrear, você não vem nem para profetizar, você vem apenas por Ele. É o que o Salmo 46:10 nos ordena. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na nossa cultura de barulho, de pressa, de produtividade, ficar quieto é o maior dos desafios. Mas é no silêncio que Deus fala mais alto. A oração contemplativa é esvaziar-se de si mesmo para ser preenchido por Ele. É um tempo sem pauta, sem lista de pedidos, sem agenda. É apenas você e o Pai. É olhar para Ele e deixar que Ele olhe para você. É nesse lugar de silêncio interior que a verdadeira transformação acontece. É o que Paulo descreve em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. A transformação não acontece na batalha. Ela acontece antes na presença. É na intimidade do Santo dos Santos que você é revestido de glória. É ali que o caráter de Cristo é forjado em você. É ali que você recebe as estratégias para a guerra. É ali que Ele sussurra os segredos do coração dele, que se tornarão seus decretos proféticos. Todos os outros níveis de oração são fortalecidos e validados por este. Sem intimidade, a petição vira cobiça. Sem intimidade, a intercessão vira ativismo religioso. Sem intimidade, a guerra espiritual vira presunção e pode te deixar ferido. Sem intimidade, a oração profética vira adivinhação. O Santo dos Santos é a fonte de tudo. É o nível mais difícil porque exige tempo, entrega e a morte do nosso ego. Exige que você desligue o celular, a televisão, as preocupações e simplesmente se perca na presença daquele que te ama. Poucos chegam aqui, porque poucos estão dispostos a pagar o preço do tempo e do silêncio. Mas quem chega nunca mais se contenta com o átrio. Parte 7. A Sinfonia da Oração e o chamado final. É importante entender que esses níveis não são fases que você abandona. Eles se somam. A vida de oração de um guerreiro maduro é como uma sinfonia. Há momentos para as notas simples da petição. Há momentos para a harmonia da intercessão. Há momentos para os tambores da guerra espiritual. Há momentos para os metais ressoantes da oração profética. E há momentos para o silêncio sublime da contemplação que dá significado a toda a música. Por que, então, a maioria esmagadora nunca passa do primeiro nível? Porque avançar requer sacrifício. A intercessão exige que você sinta a dor do outro. A guerra exige que você enfrente o inimigo e se torne um alvo. A profecia exige uma responsabilidade gigantesca. A contemplação exige a coisa mais preciosa que temos: nosso tempo e nosso controle. É mais fácil, mais seguro, ficar no átrio pedindo bênçãos e proteção. Mas Deus não te chamou para uma vida segura. Ele te chamou para uma vida de poder, autoridade e transformação. Ele te chamou para entrar, para avançar, para tomar posse da herança que Cristo comprou para você na cruz. O convite está feito. A porta do Santo dos Santos está aberta. A pergunta é: você vai ousar entrar? Você vai pagar o preço para subir essa escada? Cada dimensão da oração que exploramos hoje libera um novo nível de autoridade e transforma radicalmente a vida de quem a pratica. Agora, para selar essa palavra no seu espírito, eu quero fazer uma oração com você. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos, não como um ritual, mas como um ato de concentração na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti. Não mais como mendigos no pátio, mas como filhos e sacerdotes convidados a entrar na Tua presença. Nós Te agradecemos porque o véu foi rasgado e o caminho está aberto. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que nos contentamos com o superficial. Perdoa nosso egoísmo na oração, nossa ignorância na batalha e nosso medo da intimidade. Hoje, nós tomamos uma decisão. Nós queremos subir. Desperta em nós, pelo Teu Espírito Santo, uma fome e uma sede por profundidade. Ensina-nos a interceder com o Teu amor. Reveste-nos com Tua armadura completa, para que possamos guerrear com autoridade e sem medo. Coloca as Tuas palavras em nossa boca,
para que possamos profetizar teus planos na terra. E acima de tudo, Pai, atrai-nos para o Santo dos Santos, atrai-nos para o lugar secreto da tua presença. Queremos te conhecer, não apenas o que tu podes fazer por nós, mas quem tu és. Transforma-nos de glória em glória à tua imagem. Que a nossa vida seja uma oração contínua, uma sinfonia para a tua glória. Nós recebemos essa unção para avançar em nome de Jesus. Calma, o mundo espiritual ouviu essa decisão. Agora é hora de você se impor. Eu quero que você use os comentários abaixo como um altar de declaração. Escreva esta frase de vitória para selar o seu compromisso. Eu não vivo mais no átrio. Meu lugar é no Santo dos Santos. Declarar isso não é apenas digitar palavras, é um ato profético. Você está notificando o céu da sua decisão e servindo de testemunho para o inferno, de que você não é mais um jogador passivo, mas um guerreiro ativo no reino de Deus. Usem também este espaço para conversar, para contar suas experiências ou para semear uma palavra de testemunho na vida de um irmão que precisa ler isso hoje. Seja a luz que alguém precisa para encontrar o caminho. E se essa mensagem abriu seus olhos espirituais, se inscreva no canal para receber conteúdo poderoso como este todos os dias. E não guarde essa chave só para você. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam subir de nível em sua vida de oração. Seja um canal de bênção. Lembre-se sempre, Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vá na sua força. A jornada para a profundidade começou agora, e nela você é mais que vencedor.